Bom dia a todos. Agradecer pela participação, inicialmente, das nossas facilitadoras. Que todos sejam bem-vindos ao webinar de fortalecimento da toxoplasmose gestacional e congênita no estado da Paraíba. Eu sou Silmara e serei a moderadora desta videoconferência. Inicialmente, a moderadora seria minha chefe, Fernanda, que ela é responsável pelo núcleo de doenças transmissíveis agudas da SES Paraíba, porém, por motivos maiores, ela não poderá ser moderadora deste webinar. O objetivo deste vídeo é apresentar a importância da vigilância, os aspectos clínicos de tratamento e fluxo de dispensação de medicação acerca da toxoplasmose gestacional e congênita. Teremos a participação da Rosaline Moreira, integrante do Grupo Técnico de Vigilância de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, da Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial, do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde. Também contamos com a participação da professora doutora Jaqueline Capobianco, membro do Departamento de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela é professora do Departamento de Pediatria e Cirurgia Pediátrica do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Londrina, na área de Infectologia Pediátrica, e também é coordenadora da Residência Médica de Infectologia Pediátrica. Contamos também com a presença de Eugênia Guimarães. Ela é farmacêutica responsável por programas de componente estratégico na Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba. Desde já agradeço a participação de todos, especialmente das nossas facilitadoras e também dos profissionais que nos acompanham. Programamos cerca de 1h50, certo? Para finalizar esse webinar, que acontecerá em 3 apresentações. Se tiverem dúvidas, poderão encaminhar para o e-mail sespbmdda@gmail.com. E, posteriormente, teremos um momento para responder algumas perguntas, se porventura existir. Serão apenas 10 minutos. Caso surjam outras perguntas, nós responderemos por e-mail. Então, passamos a palavra agora para a Rosaline Moreira. Bom dia, vocês me escutam? É um prazer estar aqui conversando com vocês a respeito de toxoplasmose, que é uma doença tão séria e que nós aprenderemos um pouco, discutiremos um pouco mais sobre ela hoje. Eu sinto-me muito privilegiada e com uma responsabilidade muito grande, primeiro, de falar com vocês sobre isso, e porque eu sou paraibana, sou formada na UFPB, tive a oportunidade de trabalhar com vocês, trabalhei em Rio Tinto, Baía da Traição, marcação na saúde indígena, e me sinto muito privilegiada em estar esse momento com vocês. Bom, sou nutricionista, hoje atuo no Ministério da Saúde, como Silmara falou, e é um prazer, cumprimento Silmara, cumprimento Eugênia, doutora Jaqueline. Doutora Jaqueline trabalha em parceria com o Ministério da Saúde há bem mais tempo do que o que eu estou lá. Eu estou lá desde 2006, ela já trabalhava com isso e com toxoplasmose. Tem sido uma parceira muito forte no que diz respeito a essas questões de cuidado, de atenção com a criança. Então, é um prazer muito grande. Não vou entrar em detalhes, que ela vai apresentar um trabalho que foi feito entre ela e outras professoras que também são maravilhosas. E também Eugênia, eu conheci a partir do momento que nós começamos a dispensar medicamentos para toxoplasmose, também é uma profissional muito responsável. E Silmara nem se fala, né, que sempre os profissionais da SES, da Paraíba, deixam meu coração cheio de orgulho por fazer parte desse estado tão maravilhoso. Então, deixo um beijo saudoso para todos vocês. Eu vou compartilhar agora a nossa apresentação. A intenção não é esgotar todo o conteúdo, até porque
Nós temos vários materiais a respeito disso. A intenção é passar as mensagens principais e despertar em vocês o interesse de poder estar debatendo a respeito dessa doença, aprofundando e levantando questões que sejam mais específicas da realidade de vocês. Só um instante. Vocês conseguem enxergar? Eu só consigo ver a tela aqui. Sim. Então, vamos começar. Inicialmente, falar sobre toxoplasmose na Paraíba, para o estado da Paraíba, não é uma novidade, isso já vem sendo debatido há algum ano, e eu captei da página da Secretaria Estadual de Saúde que vocês já têm uma lei que garantiram o teste do pezinho ampliado, que trabalha com toxoplasmose congênita, que inseriu a toxocongênita. Vi que já houve uma qualificação para as notificações de toxoplasmose agora, em janeiro de 2020. Também já vi a publicação de uma nota técnica a respeito de toxoplasmose, também em fevereiro deste ano, e fiquei muito feliz em ver a relevância da doença no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde, de 2019 a 2022, que mostra o interesse do Estado em estar qualificando os seus profissionais a respeito disso, e também a vigilância para toxoplasmose contribui com o Plano Estadual de Saúde de vocês, que é deste ano até 2023, que fala sobre a redução da mortalidade materna e infantil, e a prevenção à toxoplasmose está diretamente relacionada com isso e com as ações de pré-natal. Em relação aos aspectos gerais para a doença, ela é uma infecção que é ocasionada pelo Toxoplasma gondii, que é um parasito intracelular de distribuição mundial. Então, ele não é específico de um país, não tem um lugar que seja privilegiado por ter mais ou menos. O que é importante que nós saibamos hoje, nesse momento, para esses aspectos gerais, é que o toxoplasma, no Brasil, a toxoplasmose tem uma elevada prevalência. Então, todos os estudos que nós consultamos, nós vemos que a prevalência para o Brasil é bastante considerável. Esse agente etiológico, nós colocamos uma imagem do Google que tem 3 principais formas evolutivas na sua infecção. A primeira delas está no quadro 1, que é conhecida como oocisto. Ela é uma forma esporulada no ambiente. Então, o agente, para poder permanecer mais tempo no ambiente, ele se protege num oocisto, e ele pode durar mais de um ano em qualquer lugar do ambiente, na água, na terra, e isso é importante que nós saibamos para desenvolver nossas ações de saúde. Existe também a forma chamada taxoito, que tem quando o oocisto entra no ser humano, ele fica numa forma viável e começa a se reproduzir rapidamente, como que é o que nós vemos nesse quadro 2, que ele é o que aparece quando quando um indivíduo está na fase aguda da doença. Quando o organismo começa a reagir contra os taxoítos, quando a imunidade começa a reagir, a carga dele dentro do corpo cai e o micro-organismo pensa, estão lutando contra nós, vamos fazer alguma coisa. Ele vira um cisto resistente dentro do ser humano, que é o chamado cisto com bradizoito. É a forma resistente tecidual e fica dentro do ser humano na sua fase crônica. O que nós vimos em vários estudos é que uma vez que esse agente entre no ser humano e que ele cause a infecção, ele permanece para sempre. Se houver uma queda na imunidade, essa fase crônica, e ele estiver na fase crônica,
o indivíduo pode retomar a fase aguda, formando o bradizoito, ele vai sair e vira o taxoito novamente. Essa imagem foi retirada do site do CDC e ela mostra de uma maneira simplificada o ciclo evolutivo do Toxoplasma gondii. O seu principal agente, o hospedeiro principal é o gato. Mas não todos os gatos, que aconteceu em surtos que eu fui, que as pessoas estavam matando os gatos na cidade. Geralmente, o gato que elimina o oocisto são gatos novinhos, gatos criança, né, bebês, que têm a infecção, eliminam entre 3 a 15 dias, depois disso ele fica imune à doença e não elimina mais. Quando ele elimina no ambiente o oocisto por meio das fezes, animais como ratos e aves e outros podem consumir, o oocisto passa pela forma de taxoito e vira um cisto tecidual, e outros gatos ou o mesmo gato pode consumir. Isso é uma forma, é o ciclo principal, no hospedeiro intermediário. Quando as fezes estão no solo, ou na água, e alguns animais consomem, ele vai para a forma encistada no tecido, e o ser humano pode consumir uma carne crua ou mal passada, e ele vai ser infectado. Esse ser humano, ele também pode fazer uma transfusão de sangue, um transplante de órgão, e se ele estiver com Toxoplasma gondii na fase aguda, isso também pode ser transmitido pelos órgãos e pelos transplantes. O Ministério da Saúde já tem uma legislação que cuida dessa parte para prevenir esse tipo de transmissão. Também existe uma outra via, que é quando o oocisto contamina o ambiente, as caixas de areia, a água, os legumes, as verduras, e eles são ou manipulados ou consumidos também pelo homem. E aí, se for uma mulher e ela estiver gestante, existe o risco da transmissão transplacentária, causando a toxoplasmose gestacional primeiro e depois a congênita se passar para o bebê. As formas principais de transmissão, de acordo com o que foi falado acima, existem as formas raras, que são por meio de transplante, hemotransfusão, aerossóis pela inalação do oocisto direto do ambiente, ou a forma acidental, em laboratórios, com o manuseio do agente etiológico. A principal forma de transmissão, e é a que está diretamente relacionada com a área que eu trabalho, é a forma alimentar, que é a toxoplasmose adquirida, ou a toxoplasmose adquirida na gestação. E nesse momento eu destaquei a parte de surto, porque muitas gestantes identificadas no momento pequeno, no intervalo pequeno com toxoplasmose aguda, é um indicativo que pode estar acontecendo um surto na localidade. Assim foi como aconteceu no surto de 2018 em Santa Maria. Os médicos identificaram, o serviço de pré-natal identificou o surto de toxoplasmose por meio das gestantes, e isso também aconteceu em outras localidades. E a outra forma de transmissão é a transplacentária ou vertical, que é a toxoplasmose congênita, por meio da mãe que consumiu algum alimento contaminado e desenvolveu a doença e passou para o bebê. Ou ela já tinha a forma crônica, teve uma queda na imunidade e reagudizou, que isso é mais raro. Não, esse detalhe eu não vou entrar, porque não é a minha área, é com a doutora Jaqueline. E existe, essa doença tem apresentações clínicas. Como eu vou saber que um cidadão está com toxoplasmose? A primeira coisa, aproximadamente 70% a 80% das pessoas que têm toxoplasmose são assintomáticas. Então, só olhando não vai dar para saber que ela tem. E isso também se refere às gestantes. E o restante desenvolve alguma clínica. Muitas vezes ela pode ser confundida com dengue, citomegalovírus, porque são sintomas inespecíficos, dor no corpo, mal-estar, febre. E se for uma área endêmica para dengue,
a gestante pode passar despercebida. Então, precisamos ter cuidado com os sintomas inespecíficos. Casos sintomáticos podem ter linfadenopatia, febre, cefaleia, astenia, mialgia. Existe também um risco para maior gravidade da doença em imunocomprometidos, como pessoas que vivem com AIDS, com HIV, pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, pessoas que têm doenças autoimunes, algumas doenças autoimunes, e os recém-nascidos. Ela também pode deixar sequelas ou complicações oculares, pulmonares, hepáticas, neurológicas, psiquiátricas, pode causar abortamento, óbito fetal ou a criança nascer morta. A sua fase crônica praticamente não ocasiona nada no indivíduo, mas, como eu falei, a questão dos imunocomprometidos podem ter, principalmente pessoas que vivem com AIDS, podem ter recaídas porque a doença é oportunista para essa população. E também para a questão ocular, é muito importante que quem teve toxoplasmose tenha acesso a essa informação, porque durante a sua vida ela pode desenvolver sintomas oftalmológicos e não lembrar ou não saber que teve toxoplasmose e ela pode evoluir para cegueira. Em relação à vigilância em saúde para a doença, que é o tema dessa palestra, segundo a resolução 588 do Conselho Nacional de Saúde, entende-se por vigilância em saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação das informações sobre evento, nesse caso toxoplasmose gestacional e congênita, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde. Vinculado a esta legislação, nós temos que a toxoplasmose tem uma elevada magnitude no Brasil, tem potencial de disseminação, vocês viram que o cisto, que é a forma de transmissão, de contaminação ambiental, pode estar em todo canto, e ele tem uma grande, ele tem grande resistência, pode permanecer muito tempo no ambiente, tem um potencial para letalidade, para hospitalizações e para deixar sequelas, aumentando a carga da doença, o peso sobre o serviço de saúde. Tem relevância social que pode afetar o desenvolvimento econômico devido às restrições comerciais, perda de vida, absenteísmo ao trabalho, custo de diagnóstico e tratamento, entre outros. Ela é passível de prevenção na atenção primária, é passível de intervenções, tem tratamento, e existe um sistema de notificação com fluxos e fichas, que é o SINAM. E também é de interesse nacional, pois já possui protocolos instituídos para atenção básica, para atenção secundária, para vigilância da saúde. Considerando todas essas questões, a toxoplasmose passou a ser de notificação compulsória em 2016 e permanece na portaria de consolidação número 4, que está em vigor, que tem as doenças de notificação compulsória. E em 2016, o cenário que nós tínhamos é que precisávamos da uniformização e atualização de instrumentos relacionados à doença, da saúde da mulher, da saúde da criança, da vigilância, da saúde oftalmológica. Nós tínhamos uma frágil articulação entre alguns atores, ainda havia, aqui em nível central, na esfera central, as áreas ainda não se conversavam bastante a respeito disso. Havia um desconhecimento de qual era o perfil da doença no país, qual era o estado que tinha mais, que tinha menos. Nós não tínhamos um mapeamento de quais estados faziam a vigilância para a doença. Nós iniciamos uma discussão a respeito sobre a falta de medicamento, a dificuldade que os estados e municípios tinham para adquirir. E assim foi criado um grupo de trabalho para a toxoplasmose, para a implantação da vigilância integrada para a toxo. Por que integrada? Porque ela tem componentes de saúde única, né, e ela pega o ser humano, o animal, o ambiente, ela envolve tudo isso. Ela tem diversas formas clínicas, como foi falado, em gestante, em bebê, ocular, pode ter a forma pulmonar, a encefalopatia, a hepatite, várias outras formas, e exige uma transversalidade de ações, envolvendo todos os níveis de atenção, envolvendo laboratório,
exames de imagem, farmácia, a própria pesquisa e fiscalização de alimentos, entre outros. Então, a vigilância para a toxoplasmose precisa ser uma vigilância integrada. A equipe epidemiológica sozinha não consegue fazer, a equipe de pré-natal não consegue sozinha, o crescimento e desenvolvimento da criança também não consegue sozinha, a assistência farmacêutica também não vai conseguir fazer sozinha. O LACEN é impossível também, essa vigilância precisa ser realizada de uma maneira integrada. Quais são as características essenciais desse trabalho? A vigilância integrada para a toxoplasmose ela é hoje universal, então todas as gestantes e recém-nascidos que forem suspeitos para a doença, conforme as definições de caso deste protocolo disponível no site do Ministério da Saúde, devem ser notificadas. Para a toxoplasmose congênita, a CID utilizada é a P37.1 e para a adquirida na gestação é a O98.6. Aqui eu faço uma pausa para reforçar a necessidade da utilização adequada dessa CID, porque nós utilizamos as notificações do SINAM para programar a aquisição de medicamentos para os estados. Se a gestante for classificada com a B58 ou a B58.9, que é a toxo inespecífica, ou a B58.1, que é a toxo ocular, quando o Ministério da Saúde fizer o levantamento das notificações O98.6, a Paraíba pode ter 100 gestantes. Se 90 estiverem notificadas com a B58, só entrará na previsão para medicamentos das 10 O98.6. Então, nós reforçamos isso junto aos estados, a necessidade de notificar as gestantes e as crianças com a CID adequada. Em relação ao fluxo da notificação, o Ministério já tem esses instrumentos que orientam quanto a forma da notificação. O Estado tem liberdade total para criar fluxos de acordo com a sua necessidade. Essas notas são gerais e dão as orientações que não podem deixar de ser atendidas, mas isso não engessa o Estado. E esse boletim epidemiológico, volume 51, ele está disponível no site do Ministério, tem uma webinar que foi realizada para explicá-lo, ela deve estar disponível até o meio de dezembro, e explica bem direitinho esses fluxos atualizados, envolvendo, inclusive, questões de coleta de amostras e tudo. O encerramento da ficha do SINAM para a gestante pode ser realizado em até 300 dias, porque a gestante pode ser confirmada retroativamente. Quando uma gestante não é captada pelo pré-natal, ou foi captada e não realizou o exame, e o bebê nascer suspeito ou confirmado para toxoplasmose, essa gestante tem o tempo dentro do sistema de informação para ser confirmada retroativamente. A criança, o bebê, a ficha do bebê tem até 420 dias para ser encerrado no sistema, porque a criança, ela pode ser acompanhada até 1 ano, fazendo os exames e acompanhando a sorologia para verificar a evolução. Precisamos atentar para os fluxos de retorno. Como a doença envolve a atenção primária, a atenção secundária e terciária, os fluxos de retorno no sistema precisam estar habilitados para que não haja quebra nessa informação. Em relação ao fluxo de retorno, vocês podem pegar também no site do Ministério da Saúde esse manual do SINAM, que fala sobre as normas e rotinas para notificação e análise dos dados. Rosa, faltam menos de 5 minutos. Joia, obrigada. Alguns resultados dessa vigilância em nível nacional, vocês podem ver aqui, os principais são: nós publicamos um site de saúde de A a Z do Ministério da Saúde, que tem várias informações sobre toxoplasmose.
Nós realizamos eventos nacionais e estaduais, onde a Paraíba, representantes da Paraíba sempre estiveram presentes. Agora, no Guia de Vigilância em Saúde 2020 para 2021, vai sair um capítulo sobre toxoplasmose. Nós realizamos uma webinar, acho que foi esse mês, dia 13, mês passado, outubro, para toxoplasmose. Foi centralizada a aquisição de medicamento e nós realizamos análises de dados e deixamos essa dica para os estados que trabalhem seus dados do GAL, do RESP, do SINAM, do pré-natal, do CIH-SUS e do SIM, buscando conhecimento para o planejamento das ações. Aqui vocês podem ver a evolução das notificações de toxoplasmose de 2007 a 2018, eram aproximadamente 34 mil notificações, começou a ter um aumento a partir da instituição da Rede Cegonha, em 2016, quando ela passou a ser de notificação compulsória, esse aumento seguiu mais intenso, e tivemos a publicação do protocolo em 2018. Como nós tivemos um problema com a rede, os dados atualizados eu não pude apresentar. Também aqui a distribuição por estado, nós temos casos notificados em todos os estados, um aumento da notificação, porque a vigilância está ficando mais sensível, e nós percebemos uma concentração de casos em estados ou regiões que têm instituições mais sensíveis, instituições de ensino que fazem pesquisas. Aqui, a Paraíba, para esse período todo, nós tivemos menos de 108 notificações quando esse banco foi analisado. Isso aqui é importante deixar para vocês, que quando analisamos encontramos inconsistências no SINAM. Esse dado desse quadrinho aqui são dados verídicos. Nós encontramos recém-nascidos com mais de 10 anos, o nome do paciente incompleto ou com dados que não existem, 3 notificações para uma mesma gestante, todas no mesmo dia, sendo de unidades de saúde diferentes, gestantes com mais de 10 anos, notificações no mesmo dia com resultado diferente, ou seja, um resultado ela estava confirmada e o outro descartado. Caso notificado com data de início de sintomas 3 anos antes da notificação. Segundo o nosso protocolo, são notificados casos com toxoplasmose aguda, então casos crônicos não precisam ser notificados. Aqui eu deixo para vocês a visualização das capas de alguns dos instrumentos que estão disponíveis no site do Ministério da Saúde, que falam sobre o cuidado para a toxoplasmose. Esse protocolo é o mais recente para vigilância epidemiológica, e ele diz que 2 casos que tenham vínculo epidemiológico devem ser notificados, pode ser um surto de toxoplasmose, que é uma DTH também. Um caso sozinho que não seja em gestante, ou um caso grave, ou em pessoa que vive com AIDS, esse caso é notificado. Agora, se for um adulto rígido, indivíduo sozinho, não precisa ser notificado. É importante que vocês leiam esse protocolo. E nós temos, mais recentemente, a atualização do site Saúde AZ, tivemos a publicação da nota técnica 7 de 2020, da assistência farmacêutica, que fala sobre o fluxo para disponibilização de medicamentos, que o Eugênio vai explicar. Tivemos também a publicação da nota técnica 14 de 2020, com a Coordenação de Saúde das Mulheres e da Criança, que discorre sobre a condução clínica e diagnóstico de tratamento para tóxico, que foi elaborada, tóxico gestacional e congênita, que foi elaborada com o apoio da Rede Brasileira de Pesquisa em Toxoplasmose, e a doutora Jaqueline participou também. E a última publicação, agora em outubro, foi o protocolo para investigação de Toxoplasma gondii em amostras ambientais e alimentares, que será impresso e enviado para os estados, e os estados enviarão para os seus parceiros. Não temos como enviar muito, até por questões de recurso e de respeito ao meio ambiente, mas ele já está disponível eletronicamente. Agradeço a paciência de vocês, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos, e, Silmar, eu peço desculpa se extrapolei o prazo. Obrigada. Muito obrigada, Rosa, pela maestria. Agora passamos a palavra para a professora doutora Jaqueline. Muito obrigada, bom dia a todos.
É um prazer estar aqui nessa mesa, em especial com a Rosalinde, que tem sido uma guerreira aí, nossa parceira no Ministério da Saúde, nessa jornada, e que tem feito diferença, sim, lá no Ministério, ajudando, com certeza, as gestantes e as crianças, tá? Muito obrigada. Eu vou compartilhar minha aula, só um momentinho. Vamos lá? Então, coube a mim falar um pouco hoje sobre aspectos clínicos e tratamento da toxo gestacional e congênita. Primeiro, acho que vale a pena a gente recordar que a transmissão, né, da toxoplasmose na gestação, ela ocorre principalmente na infecção aguda, né? Então, na infecção primária. É excepcional que tenha reativação, ou seja, uma mulher com infecção crônica apresente reativação, parasitemia e transmissão transplacentária. Nesse caso, geralmente está associado a uma imunossupressão, tá? E já foi falado que a maioria das mulheres são assintomáticas, e isso é um fato, portanto, para fazer o diagnóstico, a gente precisa fazer sorologia de rotina. Então, se não tiver sorologia sistematizada durante o pré-natal, de rotina, a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico dessas gestantes. A minoria das mulheres vai ter alguma coisa, sinais e sintomas inespecíficos, a Rosa já falou bem, entra no diagnóstico diferencial de várias doenças infecciosas, né? Mal-estar, uma febre baixa e linfadenopatia. Raramente a mulher vai ter alguma queixa visual, um déficit de visão, uma visão turva, né? E isso está associado à corioretinite. No caso do acometimento ocular, ele pode estar presente tanto na infecção adquirida, né, na forma aguda, primária, quanto na forma crônica com reativação. E o mais importante de tudo é que a grande maioria das mulheres não vai se lembrar se teve sintomas, porque são sintomas leves e inespecíficos, tá? Então, muitas vezes a gente não tem isso na história e nem tampouco também algum fator de risco diretamente relacionado. Então, quando a gente tenta fazer a correlação, né, com algum episódio, alguma mudança de rotina, na grande maioria das vezes você não encontra isso na gestação. A gente teve a oportunidade de fazer esse trabalho em 2013 e 2014, aqui na nossa universidade, aqui em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Na ocasião, a gente tinha 64 casos notificados, praticamente todas as mulheres tinham feito pré-natal, e foram 7 crianças dessa corte aí que tiveram toxo congênita. E destas mulheres, mesmo a gente sendo serviço de referência, né, ou seja, já vem encaminhados casos mais graves, a gente teve 64% das mulheres assintomáticas, e só 6% tinham adenomegalia. Entre os sinais e sintomas, o que chamava atenção era a cefaleia, mas é um sintoma muito inespecífico, né? Então, realmente não nos ajuda para diagnóstico. Aqui, só mostrando realmente a importância da gente ter screening, ter acompanhamento sorológico. Nessa publicação de 2018, em que tenta relacionar a idade gestacional, o risco de infecção congênita e o desenvolvimento de sinais e sintomas pelo bebê, a gente vê que quando há uma infecção no começo da gestação, aqui está colocando 13 semanas, né, até 13 semanas de idade gestacional, o risco de infecção congênita é baixo, está aí em torno de uns 5%. Porém, o desenvolvimento de sintomas e, portanto, de sequelas é muito grande, chegando a uma média de 60% ou até 85% dos casos. Porém, quando a gente tem uma infecção no último trimestre, esse risco de infecção ele é muito maior, né? Praticamente 80%, apesar de que o desenvolvimento de sinais e sintomas cai aqui a frequência para em torno de 10%. Então, vocês veem que a infecção pode ocorrer em todos os trimestres, ela é mais frequente de ocorrer no final da gestação,
porém, os sinais e sintomas ocorrem nos 3 trimestres, com maior frequência no início da gestação. Então, a gente conclui que o pré-natal precoce pode permitir o quê? Um diagnóstico precoce. Falando um pouco mais da importância da gente fazer esse diagnóstico precoce e, portanto, um tratamento precoce, eu vou citar esse estudo, um estudo de 2010, não é um estudo recente, mas que incluiu 4 anos de segmento, foi um estudo europeu, e que avaliou as crianças em relação a esses desfechos: convulsão, encefalopatia, déficit auditivo e morte. E viu que a probabilidade de ter um destes era muito maior se a gestante tinha sido não tinha sido tratada, ou tinha sido tratada tardiamente. Então, quando a gente avaliava as gestantes que tinham sido tratadas, elas tinham um fator de proteção aqui de 30%. Então, 1/3 das gestantes tratadas, os bebês não tinham formas graves. Nessa corte de segmento das crianças em Chicago, em relação ao tratamento, foi analisado 1 ano de vida, e aquelas crianças que não tinham sido tratadas, foram 38 crianças que tiveram diagnóstico tardio, 70% tiveram uma nova lesão ocular no segmento de 10 anos. Então, realmente é importante o tratamento, inclusive quando se perde a oportunidade de tratar a gestante, por conta dessa possibilidade de você prevenir novas lesões no decorrer dos anos da criança. Esse mesmo grupo, em Chicago, fez uma nova coorte, e aqui acompanhou 1.000 crianças daí já tratadas no primeiro ano, e encontraram, então, só 10% de novas lesões oculares no segmento. Então, mostrando realmente o benefício do tratamento da criança e com uma redução de novas lesões até crianças maiores, por volta de 10 anos de idade, e mostrando também a importância de você continuar seguindo esses pacientes. Então, crianças com toxoplasmose congênita devem continuar em acompanhamento durante muitos anos, a longo prazo. Nesse outro estudo, a gente vê os fatores de risco de lesão ocular em crianças nos primeiros 2 anos de vida. Então, foi um estudo da França, 335 crianças, e eles encontraram como risco para ter lesão ocular o atraso do tratamento materno. Então, a gente vê aqui que quando o tratamento materno ele acontecia depois de 8 semanas da soroconversão, ou seja, da infecção aguda, o risco de ter uma lesão ocular aumentava em 2,5 vezes. Além disso, foi encontrado também que quando tinha calcificação cerebral, era mais frequente também ter lesão ocular. E isso era um risco de 4,3 vezes maior. A gente vê nesse estudo, nesse mesmo estudo que eu acabei de citar, a idade gestacional de soroconversão materna, aqui a gente vai vendo a evolução da idade gestacional dessa coorte. Esse mais escuro aqui, essa coluna mais escura, são crianças com sem lesão ocular, e o mais clarinho, crianças com lesão ocular. E aí vocês veem que a lesão ocular ocorreu no decorrer de todas as semanas gestacionais. Então, houve uma incidência cumulativa nessa taxa, então, de segmento de 2 anos. Então, é importante que essas mulheres, independente da idade gestacional, sejam tratadas e que sejam tratadas precocemente. Esse é um outro estudo falando da importância do tratamento mais precoce na gestante. Aqui a gente tem as gestantes que foram tratadas com menos de 4 semanas da soroconversão, e a taxa, então, de lesão ocular foi bem menor. Aqui as gestantes que foram tratadas entre 4 e 8 semanas após a soroconversão, muito próximo a menos de 4 semanas, porém, com mais de 8 semanas de idade gestacional, a gente teve uma taxa de infecção muito maior. Mais um estudo europeu, avaliando 224 gestantes, em que houve uma redução das calcificações cerebrais quando o tratamento foi realizado precocemente.
Então, foi efeito protetor, o tratamento precoce, com menos de 4 semanas da soroconversão, houve realmente menos lesão grave fetal, menos calcificação cerebral. Mais um estudo alemão mostrando que o protocolo deles, de início da espiramicina até 16 semanas de idade gestacional, e depois o esquema tríplice, né, de sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, até a resolução da gestação, conforme, né, a definição de infecção fetal, eles observaram que o desfecho, né, nesses casos, era pior quando o tratamento era tardio. Então, as crianças nasciam mais sintomáticas caso o tratamento fosse tardio. 70% dessas crianças contra 19%. Isso foi significativo. Isso daqui, então, está representado nesse gráfico, mostrando, né, essa diferença significativa em relação ao atraso no início do tratamento da gestante. No Brasil, já é bem sabido, esse estudo mostra isso, que as crianças costumam ter lesão ocular mais grave. Então, está documentado que a lesão ocular no primeiro ano de vida de crianças acometidas costuma chegar até 50%, enquanto na Europa é 10%. E o risco de lesão posterior, até os 4 anos de idade, também é 5 vezes maior. Então, no Brasil, as crianças têm lesões maiores, múltiplas, quadros mais graves, com prejuízo da visão, com maior frequência. Isso pode estar relacionado às cepas mais virulentas que a gente tem aqui no nosso país. Começando a falar de tóxico ocular, daí especificamente em gestante, a gente vê nesse estudo, foi um estudo retrospectivo de 20 anos na Polônia, foram poucas mulheres, e que já começou a comparar tratamento, aqui não incluiu só gestantes, incluiu também mulheres no puerpério, mas começou a ver que não existe muita diferença em relação à lesão ocular materna do esquema de espiramicina com sulfa, pirimetamina e ácido folínico ou ácitro. Foi um estudo muito pequeno, cabe ressaltar isso, que foram só 24 mulheres acometidas, né? Apesar de um tempo grande de avaliação, né? Aí, já pensando, né, de fazer o diagnóstico dessas mulheres, eu vou só citar, pelo pouco tempo que a gente tem, a questão do PCR, né, reação em cadeia de polimerase de líquido amniótico, para tentar fechar o diagnóstico dessas mulheres. Na França, esse estudo mostrou uma excelente sensibilidade e especificidade, é um país que já tem isso de rotina, porém, aqui no Brasil, a gente tem algumas considerações a serem feitas. Primeiro que as técnicas, ainda que não estão padronizadas, a gente ainda tem alguns riscos, né, de contaminação da amostra, dando um falso positivo, mas principalmente de falso negativo. Por quê? Porque ainda, infelizmente, a gente está numa fase no Brasil que a gente não está conseguindo fazer um diagnóstico tão precoce. E caso você faça o PCR mais tardiamente, ou seja, você perdeu aquela fase aguda da infecção, você vai ter um falso negativo, tá? Além disso, o PCR ele tem que ser levado em consideração, né? A data oportuna para ser realizada, que é entre 18 e 21 semanas de idade gestacional, em que a sensibilidade é maior e também que existe segurança para a realização do procedimento. Tá? Então, já falando em relação às recomendações do Ministério da Saúde, as recomendações mais atuais, essa nota técnica sobre o fluxograma de condução da toxoplasmose gestacional e congênita, a gente vai apresentar, né, de uma forma resumida, o fluxograma, que é dividido em infecções documentadas, né, ou diagnosticadas, antes, né, de 16 semanas de idade gestacional e aquelas a partir de 17 semanas. Então, na primeira consulta do pré-natal, deve ser realizada a sorologia. Toda gestante, independente da sorologia, ela já deve ser orientada em relação à prevenção. Isso é importante porque a gente tem tido cepas distintas de T-Gond e ocorre o risco de ter uma reinfecção por uma cepa diferente. Isso não é a rotina, mas há um risco, sim.
Então, mesmo as gestantes que são detectadas como IgG reagente, ou seja, que já tiveram infecção prévia, que podem estar com aquela infecção crônica em forma latente, elas devem ser orientadas em relação ao risco de transmissão da toxoplasmose. Isso é importante, mas deve ser mais visto ainda com carinho em relação àquelas susceptíveis, que nessa sim o risco é grande de transmissão fetal e caso ocorra infecção aguda. Então, as gestantes susceptíveis, esta recomendação ela deve ser reforçada, mas ela não deve ser deixada de lado em todas as gestantes, tá? Ela deve ser realizada em todas as gestantes. A sorologia, então, é feita, IgM e IgG, na primeira consulta de pré-natal, e caso o IgM venha reagente, o laboratório deve estar preparado para reservar essa amostra para realizar o teste de avidez nessa mesma amostra. Então, a gestante soronegativa a gente já falou, prevenção, orientação e repetição sorológica periódica. Para os serviços que conseguem fazer isso mensalmente, que é o ideal para fazer detecção precoce e tratamento mais precoce, perfeito. Para os que não conseguem, pelo menos a cada 3 meses de gestação. Aí vamos para 2 possibilidades. A gestante que tem, naquela consulta de pré-natal inicial, uma IgG reagente com IgM não reagente, a princípio, então, uma gestante considerada, com infecção prévia, e você só mantém as orientações de pré-natal, ou seja, não há uma infecção aguda, tá? A gestante que tem IgG negativa com IgM positiva, pode ser uma infecção muito recente, o primeiro anticorpo que aparece frente a uma infecção aguda é a IgM, então, nesse caso, já se inicia a espiramicina, é o primeiro trimestre da gestação, não pode ser dada pirimetamina pelo efeito teratogênico nessa fase, então já se inicia a espiramicina. E repete-se a sorologia entre 2 e 3 semanas para confirmação desta IgM, confirmação do diagnóstico. Uma vez que a IgM continua positiva e a IgG soroconverte, ou seja, de negativa vira positiva, confirma, então, infecção aguda. Caso a IgM persista positiva ou se negative e a IgG não vire positiva, significa o quê? Que há um IgM falso positivo. Nesse caso, é uma reação cruzada, existem vários fatores para acontecer isso, então deve-se suspender a medicação e continuar seguindo essa mulher com sorologia periódica. Na terceira possibilidade, em que você faz a primeira coleta de sorologia e você já detecta IgG e IgM positivo, já é realizado o teste de avidez nessa amostra, imediatamente pelo laboratório, e lá na assistência já se começa a espiramicina. Quando se começa a espiramicina, o médico avalia, então, o teste de avidez e decide. Se for uma avidez forte no primeiro trimestre, significa que essa infecção ocorreu antes da gestação. Por quê? Porque a avidez forte, ela vai indicar que existe uma grande afinidade dos anticorpos pelos antígenos. E para que isso aconteça, esse reconhecimento imunológico aconteça, depende de tempo. Mais do que 3 a 4 meses. Então, uma forte avidez significa que essa infecção ocorreu há mais de 4 meses. Portanto, antes das 16 semanas, portanto, antes da gestação. Aí você tem segurança de interromper a espiramicina e mantém o pré-natal. A seguinte situação é aquela, então, que quando você tem IgG e IgM positiva e tem uma fraca avidez, ou uma avidez moderada, ou seja, a infecção ocorreu antes de 3 meses ou exatamente naquele período de 3 para 4 meses. Está dentro da idade gestacional e aí você tem que manter a espiramicina, tá? E a partir de 17 semanas, daí, depois das 16, já substitui a espiramicina pelo esquema tríplice. Se por um acaso, no segmento, você considera, que a IgM e a IgG continuam em títulos baixos, próximos do ponto de corte, isso existe essa possibilidade de que não seja uma infecção aguda, isso é excepcional, mas pode acontecer, e aí você teria que discutir com um especialista para avaliar a necessidade de manter o tratamento desta gestante ou não.
Na grande maioria das vezes, quando a IgM e a IgG são positivas, existe uma baixa avidez, no segmento, na próxima sorologia que você faz para confirmação diagnóstica, os títulos aumentam e aumentam bastante. Então, você vai ver um nível de IgM com certeza acima de 3, 4, muitas vezes próximo de 10. E a IgG também eleva-se, tá, consideravelmente. Então, a partir de 16 semanas, a gente já troca o esquema, né, de espiramicina para sulfapirimetamina e ácido folínico, considerando, então, que já passou a fase de risco de uso da pirimetamina. O ultrassom, nesse caso, deve ser mensal ou, no máximo, bimensal, para você poder constatar aí precocemente alterações fetais. E essa mulher tem que ser encaminhada para um pré-natal de alto risco. A partir de 17 semanas, o que a gente tem, então, na primeira consulta de pré-natal? Caso ela chegue tardiamente, então não chegue no primeiro trimestre, você também vai solicitar a sorologia de rotina. Se ela for susceptível, IgG e IgM negativo, segue a prevenção primária e repetição sorológica. Se nessa primeira amostra você detectar só o IgM positivo, mesmo raciocínio anterior, você pode estar frente a uma infecção aguda, muito recente. Se ela já estiver em uso de espiramicina, lá desde a UBS, você já está autorizado a repetir a sorologia e, persistindo IgG e IgM positivas, trocar a espiramicina por sulfa e pirimetamina. Então, IgM positiva, já inicia espiramicina, repete a sorologia em 2, 3 semanas, persistindo positiva, já troca a medicação para o esquema preferencial até o parto. Caso isso não aconteça, ou seja, tudo vem negativo, ou a IgM só, que persiste positivo, sem soroconversão da IgG, esse IgM é considerado um falso positivo e se interrompe o tratamento, seguindo-se essa mulher de perto com sorologia. E no caso da primeira coleta do pré-natal, você já ter uma IgG positiva e uma IgM negativa, aqui significa, então, uma infecção crônica. Se não for uma paciente imunodeprimida, se for uma paciente imunocompetente, a gente faz só o pré-natal de rotina. Se ela for uma imunodeprimida, ela deve ser acompanhada por um médico especialista para a condução melhor desse caso, porque nessas situações a gente tem que levar em consideração também títulos de IgG. Então, isso é excepcional e, nesse caso, um infectologista acompanha junto. Na grande maioria das vezes, uma mulher com IgG positiva e IgM negativa, imunocompetente, significa uma infecção crônica e, portanto, pré-natal normal. Bom, a terceira possibilidade seria aquela mulher, a partir de 17 semanas, que inicia o pré-natal, então, fora do primeiro trimestre, e que na primeira sorologia você já detecta IgG e IgM positivo. Isso, então, implica no risco, né, de uma infecção aguda, inicia-se espiramicina e avalia-se a IgG, tá? Se inicia-se a espiramicina e acompanha-se a mulher. Nesse caso aqui, não se faz de rotina a avidez de IgG. Por quê? Porque a avidez de IgG, ela pode vir forte mesmo tendo tido a infecção no primeiro trimestre, porque já se passaram 3 a 4 meses de gestação. Então, se ela se infectou exatamente no primeiro mês de gestação, a avidez aqui vai vir forte e não vai mudar a conduta. Então, a avidez de IgG aqui, a partir de 17 semanas, não precisa ser realizada. A gente vê a sorologia IgG-IgM e parte já para o início do tratamento com espiramicina na UBS. Repete-se a IgG-IgM na evolução em 2 a 3 semanas. Caso a IgG-IgM aumentem, fecha mesmo o quadro de infecção aguda e substitui-se, então, a espiramicina por sulfa, pirimetamina e ácido folínico. Na situação da IgM e a IgG não se elevarem, persistirem em títulos muito baixos, próximos do ponto de corte, a gente repete mais uma vez esse título
e interrompe a espiramicina e acompanha com serviço de referência. Aqui pulou, mas... Aqui, pronto. Ixi, pulou, mas eu vou voltar aqui. Então, no manejo do pré-natal, gestantes susceptíveis, a gente tem que fazer orientação para todas as gestantes, não só verbalmente, mas de preferência entregar um panfleto, um cartãozinho, alguma coisa que ela se lembre posteriormente, explicando passo a passo. Isso é muito importante, porque se você entregar esse folheto para a mulher e ela for ler sozinha isso depois, ela pode não entender. Então, tem que ser explicado e ter um tempo para isso, porque isso é fundamental na prevenção. E repetir a sorologia trimestralmente. Para as mulheres com suspeita de infecção aguda, notificação obrigatória. Então, sempre que você tiver uma IgM reagente, já notifica o caso como uma suspeita, institui o tratamento com espiramicina, a mudança para sulfapirimetamina a gente já comentou no fluxo, acompanhamento com ultrassom, avaliação oftalmológica de toda gestante e suspeita, e anotar tudo no cartão do pré-natal da melhor maneira possível. E esse recém-nascido, com certeza, terá que ser acompanhado depois para definição diagnóstica. E, em relação ao acompanhamento da gestante em tratamento, é importante se lembrar que a sulfapirimetamina são medicações que podem ter efeitos colaterais, então deve-se realizar um hemograma inicial antes do tratamento, com 1 semana de tratamento e depois 15 dias. Com esses exames normais, a gente pode passar com hemograma mensal até a resolução da gestação. Além disso, deve-se realizar enzimas hepáticas no início do tratamento, com 15 dias, e depois, caso seja necessário, caso tenha alguma alteração ou fator de risco para doença hepática. O tratamento, então, com a espiramicina, bem documentado, né? É importante lembrar que o comprimido de 500 miligramas ou 1,5 milhão, 1.000 unidades, né? A dose é 3 gramas dia, 2 comprimidos de 8 em 8 horas, em jejum, para melhorar a biodisponibilidade. E no caso a partir da 17ª semana de idade gestacional, então, o período de gestação, então, saindo do primeiro trimestre, a gente tem a pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. É importante falar da sulfadiazina, que ela pode ser administrada a cada 12 horas, a cada 8 horas. Porém, para isso, tem que se atentar para a quantidade de comprimidos. Se você fizer a cada 6 horas, são 2 comprimidos de 6 em 6. Mas se você fizer a cada 12 horas, são 3 a 4 comprimidos de 12 em 12, conforme o peso da gestante. E se for a cada 8 horas, são 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Então, isso é uma coisa importante lá na prática, para que se não dê subdose da sulfadiazina. Muitas vezes a mulher acha que 1 comprimido é o suficiente. E nessa doença não é. A gente tem uma dose por quilo, tá? Mesmo para mulheres, tá? O ácido folínico, que se começa com 1 comprimido de 15 miligramas, mas isso é muito individual. Existem mulheres que necessitam de 2 comprimidos por dia, e existem aquelas que precisam de até 3 comprimidos por dia, tá? A pirimetamina, a gente tem uma dose de ataque por 2 dias, e depois uma dose de manutenção, que também são 2 comprimidos por dia. Muitas vezes a gente vê erros de prescrição de 1 comprimido por dia. Vale ressaltar aqui mais uma vez que é importante falar para a mulher que são 2 comprimidos em dose única diária. No segmento, caso a gestante apresente uma neutropenia leve, né, deve ser ajustada a dose do ácido folínico, aumenta-se a dose e repete-se o hemograma em 7 dias. Porém, se essa neutropenia for moderada ou grave, troca-se a espiramicina, tá? Troca-se a medicação para espiramicina e repete-se o hemograma em 7 dias. Subindo a contagem de neutrófilos, reinicia-se o esquema tríplice, até o parto. Agora a gente está com algumas dificuldades, né, que em relação ao desabastecimento da sulfadiazina. O Ministério soltou essa nota recentemente, agora dia 16 de novembro, como substituição à espiramicina para as gestantes, a gente teria ácitro,
O Ministério não coloca a clindamicina, mas seria também uma opção. E, em substituição à sulfapirimetamina e ácido folínico, após o primeiro trimestre, seria essa droga, que é a sulfadoxina com pirimetamina, associada ao ácido folínico, porém, a gente não tem essa droga disponível ainda. Como terceira opção, para o segundo e terceiro trimestre, o sulfametoxazol trimetoprim, ou então, né, a associação dessa medicação, que é o sulfatrimetoprim, com espiramicina. E de quarta escolha, ácitro com pirimetamina. Sempre que você dá pirimetamina, tem que associar o ácido folínico. Mais uma opção aqui também seria a clinda, que o Ministério não coloca, porque tem muito pouco estudo em gestante. A clinda com pirimetamina é uma associação utilizada mais em pacientes com AIDS, com forma de neurotóxico. Bom, dessa parte de gestante, era isso que eu queria apresentar. E aí, agora eu vou compartilhar com vocês a parte de toxocongênita. Como que está meu tempo, por favor? Professora, temos ainda 35 minutos. Perfeito. Bom, a toxoplasmose congênita teve dois momentos na história. A gente tinha um momento em que não era disponível o tratamento da gestante, acreditava-se, inclusive, que nem era importante tratar a gestante, que isso não mudava a evolução da criança, o que eu já mostrei para vocês que não é verdade, né? E nos primeiros estudos, o que a gente via? Uma grande porcentagem das crianças com toxoplasmose congênita sintomáticas. Assim, a grande totalidade delas tinha lesão ocular, lesão cerebral, hidrocefalia, ou então até podiam apresentar microcefalia. Nessa nossa casuística, que foi, então, no início, né, de 2000 a 2010, no início do nosso trabalho em relação a esse tema, a gente viu que, sendo um serviço de referência, a gente tinha grande maioria das nossas crianças sintomáticas, em torno de 65% eram sintomáticas. E a apresentação mais frequente era a hepatoesplenomegalia. Porém, existiam as crianças com icterícia, esplenomegalia, hepatomegalia, então outras manifestações. E que chamava atenção, né, que praticamente 75% das nossas crianças tinham acometimento ocular. Bem de encontro àquilo que a gente vê na literatura, sendo que quase 60% tinham corioretinite. Mas a gente tinha crianças também com estrabismo, microftalmia, uveíte, então, catarata, outras manifestações da toxoplasmose. Nessa nova fase que a gente se encontra agora, em relação ao tratamento das mulheres, isso foi graças à implantação do protocolo de toxoplasmose gestacional em Londrina, que aconteceu por volta de 2005, 2006, né, e que se estendeu para o Paraná. A gente tem uma outra situação. Agora a gente tem uma situação que, graças à rotina de sorologia trimestral e tratamento das gestantes, a gente tem tido que a grande maioria das crianças são assintomáticas. E o que a gente considera uma criança assintomática? Aquela que tem um exame físico normal, que tem exame oftalmológico normal, sistema nervoso central normal, ou seja, uma triagem por ultrassom normal, e que tem exames inespecíficos, líquor, hemograma, enzimas hepáticas, também normais. Nesse estudo realizado em Goiânia, publicado em 2014, em que eles analisam essa questão do diagnóstico laboratorial de crianças, eles viram que era mais fácil fazer o diagnóstico nas mães que não tinham sido tratadas. Ou seja, aumenta a sensibilidade do teste se você não tratou a gestante. Isso é esperado. Por quê? Porque a criança vai nascer mais sintomática e não vai ter interferência do tratamento na resposta imune fetal.
aquelas crianças, né, aquelas mães, perdão, que foram tratadas, a grande maioria das crianças também eram assintomáticas nessa casuística aqui. Por outro lado, as mães não tratadas, a grande maioria eram sintomáticas. E eles já viram a redução da sensibilidade do teste associada ao tratamento materno. Uma dificuldade já aqui em tentar finalizar o diagnóstico por testes convencionais quando a gente trata a mãe, tá? E para isso, então, para que fosse possível fechar o diagnóstico, eles precisaram fazer vários testes sorológicos e, inclusive, PCR. O PCR também foi usado, então, como ferramenta pelo pessoal de Minas Gerais, né, para tentar finalizar o diagnóstico dessas crianças. Aqui é uma casuística grande, né? Então, 146 mil crianças testadas através do teste do pezinho, e que destas 190 confirmadas, conseguiu-se fazer 150 o PCR. Então, nesse caso, a realização do PCR foi feita, em média, com 15 dias de vida dessas crianças, porque o diagnóstico foi feito pelo teste do pezinho, e a positividade, mesmo nessa situação em que o diagnóstico foi feito pelo teste do pezinho, foi em torno de 48%. Então, vocês veem que mesmo o PCR, ele tem uma limitação de sensibilidade, né? Aí, quando a gente fala de IgM, que é o método que realmente é usado na prática clínica para finalizar o diagnóstico da criança, tem uma variação aqui na sensibilidade, conforme o método, de 40% a 75%. Então, para Isaga, Elfa, já vai chegando perto dos 75%, mas para os demais métodos, né, por exemplo, quimiluminescência, chega aqui 40%, tá? Para a gente dizer que é uma criança infectada, confirmar o diagnóstico da infecção congênita, eu preciso ter a detecção de anticorpos que não passam a placenta. São anticorpos grandes, não passam a placenta, são então anticorpos da classe IgM ou IgA. Então, a presença de IgM ou IgA na criança, na primeira semana de vida, e de preferência repetida, né, confirmando essa persistência depois de 10 dias, fecha o diagnóstico dessa infecção congênita. Mas olha aqui a sensibilidade que a gente tem. Infelizmente, nós no Brasil estamos mais próximos desse 40%. Então, se a gente depender disso daqui, nós vamos perder muito caso. O que a gente lança a mão na prática, então? Do aumento progressivo dos títulos de IgG em amostras seriadas. Então, por isso que é importante que essa criança não perca o segmento, tem que continuar acompanhando ambulatorialmente com amostras sorológicas seriadas. Então, a persistência também de títulos de IgG depois dos 12 meses é uma outra maneira que a gente fecha o diagnóstico, e por isso que a notificação ela é estendida, para que você tenha essa oportunidade, né, de finalizar o caso após um ano de vida, porque anticorpo IgG aqui significa que já não é mais anticorpo materno, ou seja, a criança produziu e é dela por infecção congênita. Outra possibilidade da gente ter, né, a confirmação diagnóstica, uma criança sintomática, cuja mãe teve, né, infecção aguda na gestação. Ou então a detecção, né, por PCR do parasita, né, do material genético do parasita, em líquido amniótico, ou então em alguma amostra da criança, tá? Ou em tecido fetal, no caso de um aborto, ou até na placenta. Também a gente consegue fechar o diagnóstico. Essa questão da IgM é importante. Eu gostaria de explicar para vocês isso. Por quê? Porque cada vez mais, então, com as mães tratando durante a gestação, isso é bom, porque nós vamos diminuir o risco de transmissão, nós vamos diminuir a gravidade dos casos, nós temos que tratar precoce, sim, mas nós temos que saber que esse tratamento da mãe durante a gravidez, ela vai interferir na cinética, na produção de anticorpos do feto. O feto sendo tratado já muda o comportamento de produção, de necessidade de produção de anticorpo por esse feto. A infecção aguda também, se ela ocorreu na primeira metade da gravidez, você tem 9 meses de gestação, até o final da gestação, essa IgM fetal, ela pode desaparecer. E não é infrequente que a gente tenha crianças sintomáticas graves, porque se infectaram lá no primeiro, segundo mês de gestação, e que já não tem mais IgM, já desapareceu o IgM do bebê, e tem IgG, inclusive, em títulos baixos. E o tratamento da própria criança, a criança durante o acompanhamento, caso ela esteja em tratamento, isso também afeta a cinética dos anticorpos.
A gente tem visto isso na prática, aquelas crianças que acabam ficando em dúvida se tem ou não a doença e opta-se por tratar, os anticorpos vão caindo, isso é esperado, e, inclusive, até às vezes desaparecem durante o tratamento. Aí, caso ela seja infectada, na hora que você suspende o tratamento, a gente vê um efeito rebote e os anticorpos aumentam, se elevam. Então, é recomendado que a gente acompanhe essas crianças, veja todos esses bebês suspeitos, né, e acompanhe todas essas crianças, porque o diagnóstico depende de segmento. Nesta nota técnica, então, a mesma que eu apresentei para vocês em relação à gestante, que é agora do primeiro semestre desse ano, é só para vocês entenderem como que se apresenta esse fluxo nessa nota técnica. A ideia do grupo era de tentar colocar nessa nota todas as possíveis situações que o colega, né, lá na ponta, o médico que está lá na ponta, que se deparasse, né, com uma situação, que ele tivesse todas as possibilidades aqui que pudessem ajudá-lo na condução do caso, tá? Então, nós vamos tentar esmiuçar isso. O fluxograma, então, já começa na maternidade. É um recém-nascido suspeito, porque a mãe era suspeita, né? É lógico, se a criança já estiver sintomática, você já conduz, né, investigando completamente a criança, e toda criança suspeita deve ser notificada já na maternidade. Isso é importante, a gente não perde esse momento de notificação, até para você depois garantir a busca desse paciente, caso essa mãe não retorne para a sua UBS ou para o serviço de referência, tá? Então, todo recém-nascido suspeito de toxoplasmose congênita deve-se colher uma amostra pareada da mãe da criança. Aqui cabe alguns comentários. A gente sabe que vai existir alguma dificuldade técnica em relação a isso, mas isso é importante por quê? Porque a gente tem visto alguns resultados inconclusivos ou discordantes, né? Muitas vezes você tem uma sorologia reagente e, de repente, alguém pede uma segunda sorologia e dá não reagente. Então, já tem discordância. Nesse momento da maternidade, é o melhor momento que você já colhe a amostra pareada para tentar definir o diagnóstico desse binômio. Porque, infelizmente, em muitas situações, a gente não consegue, na hora do parto, ver que a questão já foi definida no pré-natal. Então, para amostras discordantes, a gente oportuniza esse momento. Para mulheres que não tiveram oportunidade de fazer o diagnóstico durante a gestação, que não coletaram a amostra durante a gestação, isso acredito que vai ser um problema real nos próximos meses, porque com a pandemia de Covid, a gente teve realmente uma menor adesão ao pré-natal, né? Assim como a gente teve várias dificuldades na atenção primária, então a gente tem um risco grande aí de ter muitas mulheres que não fizeram o segmento trimestral de sorologia. Às vezes fizeram uma amostra só, numa única consulta no pré-natal, e não tiveram a oportunidade de repetir esse exame. Enquanto o teste do pezinho, né, não puder ser realizado, a gente ainda vai tentar otimizar essa estratégia nas maternidades. E mesmo com o teste do pezinho otimizado, você tendo coletado essa amostra na maternidade, já facilita, porque você já vai ter a amostra desse bebê precocemente. Até que você, com o teste do pezinho positivo, né, com resultado, convoque esse bebê, chame para uma coleta de sangue periférico, o tempo está passando. Então, você tem mais uma oportunidade de fazer um diagnóstico mais precoce, que o melhor momento é na maternidade. Então, essa amostra pareada, coletada de mãe e bebê na amostra na maternidade, é o momento ouro para a gente, certo? Que a gente tem que se organizar, não só para colher, é lógico, mas para ver esse resultado também, né? Alguém tem que ver esse resultado e tem que ter uma conduta frente a esse exame, tá? E o colega que está lá na ponta tem que ver esse resultado quando ele for avaliar essa criança na UBS, né? No primeiro retorno, tá? Outra coisa que a gente está conseguindo cada vez mais na pesquisa é estudar esses métodos novos, avaliar essa evolução da IgG, comparar métodos. Então, isso é importante que a gente tenha em mãos essas amostras
também para poder lançar mão de novos métodos que nos ajudem a fazer um diagnóstico mais precoce dessa doença. Que, infelizmente, muitos bebês a gente acaba fechando o diagnóstico tardio, né? Se a gente tiver mais oportunidade de metodologia, melhor para a criança. Então, vamos falar das possibilidades. Quais são as situações que a gente tentou vislumbrar e deixar escrito nesse manual? O grupo teve bastante trabalho, foi um trabalho que ia e voltava para que a gente pudesse contemplar todas as situações, tá? Então, vamos para a situação 1. A situação 1, então, sempre partindo de uma mãe suspeita, né? É aquela mãe, então, que está lá suspeita na maternidade, e o recém-nascido é suspeito, ou seja, um recém-nascido sintomático, ou que já tem uma IgM ou IgA reagente lá da maternidade. Nesse caso, deve-se realizar, né, toda uma complementação diagnóstica. Você já começa o tratamento, mas você faz fundo de olho, ultrassom ou tomografia, conforme o seu serviço. A gente tem feito ultrassom como exame inicial no nosso serviço, hemograma, uma avaliação auditiva, que não é o teste da orelhinha, é o potencial evocado, tá? Líquor, o líquor, a discussão aqui, cabe uma discussão, tem serviços que colhem de rotina, o nosso serviço acaba colhendo, oportunizando também a situação, que o bebê está lá na maternidade, mas tem serviços que colhem só se a criança tiver algum sintoma mais importante, ou tiver sintoma neurológico, ou alteração de imagem. A gente, lá no HU de Londrina, tem colhido em todos os bebês com tóxico congênita. Exames hepáticos também são importantes, porque as drogas são hepatotóxicas, além do risco também de, pela própria toxoplasmose, você ter uma hepatite, tá? Então, isso é o básico que a gente faz de todo bebê que nasce sintomático ou que tenha já IgM ou IgA reagente lá na maternidade. Situação 2. Situação 2 é aquele bebê que tem IgM reagente ou não, e que você pode acompanhar esse bebê, a mãe é IgM reagente ou não. Aqui a gente começa já a comparar a amostra mãe e bebê. Então, a mãe é a IgG reagente, mas ela já pode ter perdido a IgM. Então, era uma IgM inicial positiva e aqui já está negativa. Isso pode acontecer. Independente, então, da IgM, a mãe que era suspeita e que a amostra do bebê deu a IgM e a IgA não reagentes. Então, o bebê só tem IgG, IgM e IgA não reagentes. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Faz um rastreio inicial do bebê, olha lá, né, na maternidade ainda, pede para o oftalmo fazer exame de fundo de olho e pede um ultrassom transfontanela, tá? Além do exame físico, lógico, né, básico, o exame físico, fundo de olho e ultrassom transfontanela. No nosso serviço também a gente faz, aqui nesse momento, um hemograma e TGO-TGP. Uma vez que a criança é considerada totalmente assintomática, a gente segue esse bebê. Então, considerando-se que a mãe tratou, considerando-se que o bebê tem IgM e IgA negativo e é um bebê assintomático, a gente faz segmento de perto dessa criança mensalmente com sorologia. E aqui cabe a questão da busca ativa. Se a criança não voltar, tem que ser convocada, porque você precisa garantir que nessa sequência ela continue com queda progressiva do título de IgG e para que você possa excluir o diagnóstico, certo? Então, aqui é importantíssimo que você tenha esse segmento. Caso, no momento do parto, a mãe tenha a IgM reagente ou não, na amostra pareada, é uma mãe suspeita inicialmente, e o bebê aqui tem tudo negativo, a IgG dele está negativa, desapareceu, o que vai sugerir que tem algum problema da coleta na gestação, porque geralmente IgG não desaparece na criança, né? E mais a criança for assintomática, você colhe uma nova sorologia e
Persistindo não reagente, exclui toxoplasmose congênita. Então, é importante aqui o segmento dessa criança também, mesmo que ela seja IgG negativa. Repete-se a sorologia, caso ela seja negativa, aí exclui-se a infecção congênita. A situação 4 seria essa, em que você tem uma mãe, né, que era suspeita e o bebê tem uma IgM reagente, a mãe é IgM reagente ou não, e o bebê tem anticorpos IgM e IgA não reagente. Você fez aquele screening inicial, continuou acompanhando no ambulatório, mas durante o segmento, já na primeira sorologia, você vê que há um título de IgG em elevação. Ou então, na terceira sorologia, você vê que a IgG persiste estável, ela não cai. Isso já denota que existe um risco grande aqui dessa criança estar infectada. O esperado é que os anticorpos maternos vão decaindo. Se eles não decaírem, ou você detectar precocemente que eles já ascenderam, nesse caso, você tem que conduzir como uma possível infecção e iniciar todo o screening da criança. Se nesse rastreio lá na maternidade, aquele screening inicial, você detectar que tem alteração de exame de fundo de olho, de exame físico ou de ultrassom, essa criança é considerada, então, uma criança infectada. Você inicia o tratamento com esquema tríplice, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, e faz a investigação completa do bebê, com um hemograma, avaliação auditiva, líquor e enzimas hepáticas. A sexta situação, então, seria aquela em que a mãe é suspeita. A sorologia da mãe na maternidade, você vai ter um IgG reagente, a IgM independente, ela pode estar positiva ainda ou não, e o bebê tem tudo negativo. É um bebê assintomático, você repete a sorologia entre 2 e 3 semanas, no seu retorno de rotina, e vê aqui, nesse retorno, que muda o perfil de anticorpos. Ou seja, houve provavelmente um erro aqui dessa IgG, ou até a possibilidade mais remota dessa criança ter se infectado muito perto do parto. Nesse caso, a IgG e a IgM vão estar reagentes. Se ela era negativa de IgG e virou positiva, é soroconversão. Se ela era IgM negativa e virou positiva, é soroconversão. Se você tiver possibilidade de fazer IgA aqui também, né, no acompanhamento ambulatorial, melhor ainda, mais um método. E aí, se tiver IgA reagente, também significa infecção aguda. E aí você completa toda a investigação da criança e inicia o tratamento com esquema tríplice. A outra situação seria a mãe, né, que tinha IgG não reagente na hora do parto, e que a IgM do bebê, e que a IgM na hora do parto veio reagente. Então, aqui é uma mulher que pode ter se infectado perto do parto, que não deu tempo da IgE positiva ainda, e que ela tem só IgM positiva. Outra possibilidade é um falso positivo dessa IgM na mulher, na puérpera, tá? Considerando essa situação, a gente vê a sorologia do bebê. Se o bebê tiver algum anticorpo positivo, você já investiga a criança e inicia tratamento. E repete a sorologia da mãe e da criança na evolução para confirmar os anticorpos. Outra situação é aquela em que você detecta também a IgM da mulher na hora do parto e ela tem IgG não reagente, só IgM reagente, mas que todos os anticorpos da criança, da amostra pareada, são negativos. Nesta situação, você repete a sorologia dos dois, da mãe e da criança, né, entre 2 e 3 semanas. Se as sorologias
continuarem reagentes, significa realmente uma infecção congênita. Confirma soroconversão. Caso nessa repetição você tenha todas as sorologias não reagentes no segmento, exclui o diagnóstico de toxocongênita. Então, esse IgM aqui da hora do parto foi um falso positivo, porque na sequência nem mãe nem criança persistiram IgG e IgM reagentes. Então, foi um falso positivo da hora do parto, excluiu a infecção da criança. Outra possibilidade é que a mulher não fez pré-natal, tem exames negativos da maternidade, do pré-natal, e na maternidade ela tem todos os exames também negativos. Você tem a amostra da criança pareada, todos negativos, excluiu infecção na mãe e na criança, excluiu infecção congênita, rotina normal de puericultura para esse bebê. E no caso de, na maternidade, você ter um recém-nascido sintomático de uma mãe que tem anticorpos IgG e IgM negativos, e na amostra pareada a criança também tem IgG e IgM negativos, você faz acompanhamento sorológico. É lógico que aqui a gente vai acompanhar também outras infecções congênitas, tentar finalizar o diagnóstico de outras infecções congênitas, e no segmento, na repetição da sorologia da criança de toxo, se vier positivo, soroconversão, toxocongênita. Essa seria uma situação excepcional de infecção muito próximo ao parto. É excepcional em que você tem uma mãe negativa no puerpério e que ela e o bebê soroconvertem no decorrer das semanas. Essa outra situação já é a mais frequente, né? Em que a mãe é negativa, a criança é negativa, e você repete os exames em 2 a 3 semanas e ela continua negativa. E a mãe também continua negativa. Então, ou seja, não tem soroconversão nem de mãe nem de criança, e excluído, então, toxocongênita. E aquela criança, então, que é sintomática, ela é sintomática por outro motivo. Então, tem que avaliar outra infecção congênita. Em resumo, o recém-nascido cuja mãe é susceptível, a gente vai ter aquela amostrinha pareada, verifica o resultado no ambulatório para dar seguimento na conduta. O recém-nascido cuja mãe tem infecção confirmada, provável ou suspeita, né? Isso vocês vão ver essas definições lá no Manual de Vigilância de Tóxico Gestacional e Congênita do Ministério. A gente faz aqui a triagem básica, né, de sorologia pareada, ultrassom e fundo de olho do bebê na maternidade. Notifica o caso na maternidade. Se todo o rastreio inicial for normal, a criança tiver IgM e IgA não reagentes, a gente não inicia o tratamento e garante um retorno precoce em 1 mês com nova sorologia para comparação de anticorpos. Aquela criança cuja mãe teve uma infecção descartada, a gente só vai investigar se a tiver na amostra pareada, né, a gente colhendo a amostra pareada, se a criança tiver na maternidade sintomas, ou seja, se for uma criança suspeita por sintomas de infecção congênita. E no bebê sintomático, ou aquele, então, que tenha um achado de fundo de olho, de ultrassom, ou então que tenha documentação de IgM e IgA reagentes, a gente vai ter, além da amostra pareada, toda a investigação de hemograma, enzimas hepáticas, líquor, além do ultrassom, que nós já fizemos de crânio, a possibilidade de complementar a investigação neurológica com tomografia, se tiver líquor alterado ou algum quadro neurológico, ou você não consiga definir pelo ultrassom, né, acometimento cerebral, além de avaliação auditiva. Nesse caso, então, inicia-se o tratamento completo, né, para a criança, e notifica-se o caso você não tenha, aqui é na maternidade, mas caso você não tenha notificado na maternidade, e esse diagnóstico tenha sido feito no ambulatório, você notifica nesse momento no ambulatório. E segmento de perto desta criança para acompanhamento, avaliação, né, dos eventos adversos, acompanhamento com hemograma e
definição diagnóstica. A gente tem, naquela nota técnica, essas doses bem descritas, então, acho que a gente não precisa ficar detalhando as doses. Eu queria colocar aqui a questão do corticoide. O corticoide ele é utilizado só se a criança tiver uma lesão ocular ou uma proteína no líquor muito elevada, acima de 1 grama, e nesse caso, você tem que acompanhar, né, de perto a lesão e depois reduzindo a dose do corticoide progressivamente. A espiramicina é uma medicação que pode ser usada temporariamente, caso você tenha uma toxicidade medular, né, ou algum outro tipo de evento adverso grave, para sulfadiazina e pirimetamina, e aí temporariamente o paciente pode ficar recebendo a espiramicina. Professora. Acho que eu terminei e fico à disposição para as discussões. Obrigada. Agradeço, professora, pela brilhante aula. E agora passamos a palavra para a Eugênia, que é representante do Núcleo de Assistência Farmacêutica. Bom, acredito que ela está tendo alguns problemas técnicos, mas enquanto representante da área técnica da toxoplasmose aqui no estado da Paraíba, como muito bem a professora Jaqueline apresentou, nós estamos... Está aparecendo já na tela? Sim, está aparecendo. Olá. Boa tarde, bom dia. Está aparecendo na tela? Sim, está aparecendo. Bom dia a todos. A gente vai, em primeiro lugar, agradecer à doutora Jaqueline pela excelente aula, agradecer a Rosa pela apresentação também, e a gente vai iniciar aqui numa pequena apresentação do fluxo que a assistência farmacêutica e a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba montaram para que ficasse mais fácil o acesso ao medicamento. Eles estão ouvindo? Vou tirar uma máscara. Nesse guia de orientação, nós colocamos as situações clínicas atendidas, colocamos os medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, colocamos os documentos que precisam ser apresentados de acordo com o protocolo de atendimento, que são as cópias de documentos pessoais, a notificação no SINAM, de grande importância, o cartão nacional de saúde e um comprovante de residência do paciente. Na primeira solicitação, nós colocamos a prescrição médica também
junto aos documentos. Um laudo médico, normalmente, nem todos enviam, mas na situação da toxoplasmose congênita, esse laudo sempre acompanha a documentação. E, a partir daí, com o envio dos municípios, das secretarias municipais de saúde, diretamente aqui para a assistência farmacêutica, agiliza a liberação do medicamento. Caso eles prefiram enviar para gerências regionais de saúde, eles fazem isso, mas aí o fluxo fica mais longo. Então, para agilidade, a gente resolveu aceitar também diretamente do município e fazemos a entrega através das gerências regionais de saúde, que aqui nós temos 12, e temos mais o serviço de referência de 2 hospitais aqui na cidade de João Pessoa. A continuidade do tratamento, são as posteriores solicitações, a gente só pede a prescrição atualizada. Nunca foi exigido os exames a cada 2 ou 3 meses. Eu solicito isso aos municípios, mas eles nunca me enviaram se realmente estão fazendo esse acompanhamento. Então, isso é um ponto que a gente deve, a partir principalmente dessa aula de hoje da doutora Jaqueline, pensar nesse acompanhamento efetivo. Mais algum item aqui já explicado? Todo o nosso fluxo, temos aí o e-mail, que todo mundo já conhece, realmente, eu tenho recebido todas essas solicitações dos municípios através do e-mail, realmente, e temos respondido a todos em tempo mais hábil possível. Eu acho que a nossa apresentação é basicamente isso. Não temos mais nada a apresentar, não. Eu agradeço a todos. Qualquer dúvida, nós estamos aqui disponíveis, sempre pelo endereço eletrônico. E prontos a atender a todos. Muito obrigado. Silmara. Muito obrigada a todas pela clareza e relevância das explicações. Só enquanto área técnica da vigilância epidemiológica da toxoplasmose no estado da Paraíba, eu quero reforçar a importância não somente da vigilância, mas como bem Rosa falou, da integração das áreas. Então, todos os que trabalham na ponta sabem da dificuldade e nós também entendemos isso. Esse webinar teve justamente esse objetivo de trazer a mensagem, os pontos importantes referentes a esse agravo. Então, nós precisamos e contamos com a colaboração de todos os integrantes que fazem saúde, que trabalham com gestantes, que trabalham com crianças, com pessoas com deficiência, enfim, todos os núcleos, para que nós possamos avançar cada vez mais nesse assunto. Nós precisamos debater mais, nós precisamos aprender mais e colocar em prática o que foi aprendido. Esse webinar ficará disponível no YouTube, ok? E nós estamos à disposição, não tivemos
perguntas iniciais, mas se porventura vocês tiverem algum questionamento, vocês podem nos acionar pelo e-mail da SES pbmdda@gmail.com. Eu vou passar a palavra agora para a Rosa, certo? Desculpa, Silmara, eu queria aproveitar que Eugênia deixou uns minutinhos e explicar a importância dessas notificações, desses dados serem enviados de uma maneira adequada para a assistência farmacêutica. Essa semana nós estamos programando a aquisição de medicamentos para tratamento de toxoplasmose do ano que vem. Todas as informações que a assistência farmacêutica recebe são consolidadas e enviadas a cada trimestre para a área técnica da vigilância epidemiológica e do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Como alguns casos de toxoplasmose não são de notificação compulsória, como a alcoolar, hepatite, mas para dispensação do medicamento, nós pedimos a notificação para que nós tenhamos uma noção da magnitude da doença e também para que nós prestemos conta do medicamento que é enviado para os estados. Então, isso é super importante, eu reforço. E em relação à triagem neonatal e à triagem pré-natal, que foi aprovado a inserção da toxoplasmose no teste de papel de filtro da triagem neonatal de maneira nacional. Por causa da pandemia, o processo ainda está atrasado, mas uma dúvida que nós temos visto em vários estados é por que fazer a triagem pós-natal? Por que fazer a triagem no bebê? Porque a realidade do Brasil ainda é que as coberturas de pré-natal não são elevadas. E ainda também temos a questão de que os exames são realizados e muitos não são interpretados, infelizmente, essa é a realidade. E muitas gestantes também não fazem pré-natal. O que a gente quer é complementar o que possa ter escapado no pré-natal com o que passou na gestante que não foi captada no pré-natal, o bebê fez o teste do papel de filtro. Então, é importante também esse reforço, como a Paraíba já está à frente com a implantação desse processo, eu queria só reforçar com essa fala a importância de complementar o rastreamento do pré-natal com o pós-natal. Só isso. Fim das minhas palavras. Silmara, Rosa, posso falar? Sim, fica à vontade. Rosa, muito obrigada pela complementação da assistência farmacêutica. Realmente, eu fico um pouco encabulada diante de uma certa câmera, por isso que, às vezes, eu não consigo, mas eu agradeço a você a complementação da assistência farmacêutica, de pedir sempre os documentos, principalmente a notificação, exatamente por essa prestação de contas. Eu agradeço você ter lembrado isso, apenas isso. Professora Jaqueline, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que cada região do Brasil tem uma realidade, mas a tentativa nessa aula foi de mostrar que é possível, que é viável a gente, dentro da nossa realidade, fazer melhor, né? Então, vocês veem, vocês têm o teste do pezinho e a gente no Paraná ainda não tem. Mas a gente tem a sorologia trimestral de rotina há vários anos. Então, são realidades diferentes, né? O que a gente tem que fazer é somar esses conhecimentos, né? Dividir isso uns com os outros, esse tipo de videoaula, né? Esses webinars são fantásticos para a gente poder fazer isso. Quem diria que eu ia estar falando com o povo da Paraíba? Muito legal. Então, estou aqui bem orgulhosa de conversar com o pessoal da Paraíba, muito feliz, né? E de saber que
poxa, eu não sabia que vocês tinham o teste do pezinho, olha que orgulho, né, de já ter esse teste, né, do pezinho de tóxico já mais adiantado, tá? A gente está na luta para tentar. Mas se a gente somar todas essas ferramentas, a gente vai conseguir fornecer o tratamento para o maior número de casos. E isso faz a diferença. Então, eu mostrei na apresentação o quanto que essas crianças vão se beneficiar se o tratamento já começar na gestante, e se, mesmo assim, acontecer de ter uma perda de tratamento gestacional, ainda tem benefício com diagnóstico na maternidade para você possibilitar um tratamento, uma busca ativa e um tratamento mais precoce na vida, certo? Então, isso a gente vai conseguir mostrar com mais detalhes à medida que a gente notifica, à medida que a gente faz diagnóstico e à medida que a gente oportuniza o tratamento. Então, se a gente não tiver esses dados, a gente não consegue também demonstrar isso, né? A gente tem que trabalhar em conjunto, essa é uma doença crônica e que pode dar sequelas tardias. Então, muitas vezes uma infecção congênita só é diagnosticada na criança na idade escolar, quando por um déficit visual a criança procura oftalmologista, né? E aí já tem uma sequela importante. E foi uma infecção congênita, em que se perdeu a oportunidade de reduzir essa sequela, que é uma sequela para o resto da vida. A gente não falou em relação às demais sequelas, o tempo era curto, né? Mas assim, você pode ter sequela auditiva, sequela neurológica, com déficit de aprendizagem, né? Ou então sequelas motoras, então dependendo da gravidade do quadro, né? A gente tem crianças com déficit de atividade, hiperatividade de atenção. Hoje a toxoplasmose está sendo cada vez mais associada a problemas neurológicos, esquizofrenia, certo? Problemas psiquiátricos, perdão, como esquizofrenia. Então, a gente tem muito, né, nesse país a evoluir. Mas eu vejo que melhorou. No decorrer dos anos, a gente teve ganhos importantíssimos. E isso foi graças ao empenho com certeza, né, da Rosalind. Isso eu gostaria de deixar público aqui, que foi uma pessoa que vem dedicando, né, as horas da vida dela, do trabalho lá no Ministério por essa causa, e sem ela lá, a gente não teria, com certeza, progredido como a gente progrediu nesses últimos anos. Então, eu que estou um tempinho mais lá, né, batalhando junto com o grupo, né, a gente tem um grupo bem legal que vem há anos, né? Doutora Eleonor, doutora Gláucia, né? A Cleia, enfim, eu não quero deixar de citar nomes importantes, mas o doutor Italmar e a doutora Regina, aqui de Londrina, que são meus colegas de UEL, foram os precursores dessa batalha aí, né? Dessa luta, né? Então, o doutor Italmar e a doutora Regina, os dois veterinários, mas muito empenhados, né, com a saúde pública. Então, foram os grandes precursores, os mentores de tudo isso. Então, eu só tenho a agradecer, né, essa oportunidade da gente poder estar trabalhando com uma causa que eu estou vendo fruto, tá? E eu acho que a gente pode melhorar mais. Então, cada um fazendo o seu papel, né? Se dedicando, interpretando com carinho, discutindo o caso, seguindo lá os protocolos, né, notificando, e aí vamos que vamos. Era basicamente isso. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Nós agradecemos, né, enquanto Secretaria Estadual de Saúde aqui do Estado da Paraíba. Esse momento é importante. E, no mais, eu dou por encerrado esse webinar, certo?